Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Concordância nominal, importante concordância nominal, ainda mais se você estiver à beira do concurso. É sempre bom revisar as questões de concordância nominal. Eu vou postar o PDF aqui para vocês. Vocês devem encontrar isso na apostila de vocês em torno da página 155, 156, talvez um pouquinho antes, tá? Concordância nominal, localizem aí. Do que se trata, pessoal? Geralmente se trata de uma palavra concordar com, em geral, com o substantivo, tá? Então você vai ter, por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. O homem disse alguma coisa. Alguma está concordando com a palavra coisa, certo? Se eu tivesse aqui coisas, por exemplo, o homem disse muitas coisas. O alguma é o determinante. E a palavra coisa é o determinado. Então, determinado coisa, determinante alguma, muita coisa. Ele deu 2 passos. Observem, ele deu 2 passos. Passos, tá vendo aqui? Está concordando aqui com o numeral 2. São 2 passos. Perfeito? Se fosse 1, seria apenas um passo. Isso é concordância nominal, ou seja, não é a concordância do verbo, e sim a concordância de substantivo, adjetivo, numeral, conforme listado aqui para vocês, tá? Muito bem. As concordâncias, elas têm várias circunstâncias. Eu vou tratar aqui nesta aulinha 1 de uns casinhos especiais que você vai encontrar mais adiante aí no material. Olha, procura aí, ó. Concordância, aqui. Outros casos de concordância nominal, mas mais aqui abaixo. Ok? Ó, mesmo, próprio, só. Vamos começar aqui na aulinha de hoje, tá bom? Muito bem, pessoal. Essa palavrinha mesmo, próprio e só, elas são determinantes e vão concordar em gênero e número com o substantivo. Observem aí, ó. Ele mesmo, ele é o determinado, né? Mesmo, porque é masculino, ele mesmo. Se o determinado é um feminino, ela, olha, mesma. E se for elas, vai ser mesmas, elas próprias, certo? Ok. E a palavrinha sós, adjetivo, então ele também vai concordar. Não estamos, ou seja, nós não estamos sós. Eu não estou só. Olha, eu é singular, eu só. Nós sós. Eles sós. Então, mesmo, próprio e só não ficam invariáveis, porque nesses casos aqui não são advérbios. Eles funcionam como adjetivo, como pronome indefinido, tá? E por isso variam. Palavrinha menos, não é? Menos e não menos, né? Menos aqui, pessoal, se trata de um advérbio. Advérbio é sim uma palavra invariável. Tá? Então, olha, mais amores e menos, mais confiança. Errado seria falar mais amores e menos confiança. Ela trabalhou menos. Errado, né? É um advérbio, então é menos, invariável. Leso. Pessoal, sendo um adjetivo, leso deve concordar, né? Concordar com o substantivo. Então, se eu tiver crime. Crime é de lesa pátria. De lesar a pátria, né? Mas é lesa pátria. Lesa é adjetivo. Se for patrimônio, uma palavra masculina, vai ser leso patrimônio. Seriedade é feminino, então lesa, seriedade. Gosto é masculino, leso, gosto. Entendido? Anexo, apenso e incluso.
Pessoalzinho, a palavra anexo, apenso e incluso, funcionando como adjetivo, vai variar. Plural, singular. Olha só, correm anexos, inclusos, apensos, vários documentos. Estão inclusos, anexos, apensos, vários documentos. Estão anexas, inclusas, várias cartas. Repararam? Anexa, inclusa e apensa a declaração. Anexo, incluso, apenso o documento. Ou seja, como adjetivo, variam. Se eu quiser uma expressão invariável, então valor é adverbial, eu tenho em anexo e em apenso. Não existe em incluso, tá? Então, se eu não quiser que essas palavrinhas variem, eu tenho que usar a preposição em antes para formar isso uma locução adverbial. Em anexo seguem os documentos, em apenso seguem os documentos, em anexo seguem as cartas. É uma expressão invariável. Já anexo, apenso e incluso são variáveis. Dado e visto também são adjetivos. Então, olha, dado, visto o problema, dadas, vistas as circunstâncias. Então, dado e visto variam, tá bom? Concordando com o substantivo, né, referido aí. Muito bem, o determinado. Meio. Meio com valor de metade, ou seja, é um adjetivo, vai concordar com o substantivo. Olha só, era meio-dia. Dia, pessoal, aqui ó, dia e meia. Meio-dia, não vou falar meia-dia, meio-dia, é metade de um dia. Meia, por que meia? Porque se trata de hora, então meio-dia e meia hora. Meio concordando com dia, meia concordando com hora, certo? Esse exemplo aqui não é bom para vocês, acho que nem vale a pena agora vocês se preocuparem com isso aqui. Fixem mais aqui, ó. Meio com valor de metade vai ser adjetivo. Palavrinha pseudo e todo, pessoal, são usados em termos compostos e por isso vão ficar invariáveis. A pseudo-sabedoria, a fé todo-poderosa, ou seja, não é pseudo-sabedoria e nem toda-poderosa, a fé todo-poderosa. Cuidado, hein? Isso aqui pode derrubar aí muita gente em concurso público. A fé toda poderosa? Não, todo-poderosa, porque em termos compostos essas palavrinhas vão ficar invariáveis. Legal? Olha a palavrinha tal e qual, né? A palavrinha tal, ela vai concordar, né, em gênero e número com o substantivo. Tal opinião, tais atitudes, tais opiniões. Até aqui eu creio não tem nenhuma novidade. A novidade aparece aqui no tal qual. Por quê? O tal vai concordar com o substantivo que vem antes e o qual com o substantivo que vem depois. Observem. Ele não era tal, porque ele é tal, singular. Seus primos vão influenciar aqui o qual, e por isso quais. Então, ele era ou não era tal qual, não, tais quais seus primos. Se eu tivesse aqui singular, ó, seu primo, no singular, então eu teria, ele não era tal qual seu primo, certo? Os filhos são tais, ó, os filhos, plural, tais. O pai, singular, então qual? Os filhos são tais qual o pai. Agora a palavrinha possível. Olha, atenção com essa palavrinha, tá bom? Possível é um adjetivo, tá? Só que, em geral, aqui ó, em expressões como essa, ou mais, né? Ou menos, ele vai concordar com esse o aqui, ó, o
possível. Ok? O possível. Quanto possível. E não com o adjetivo belas, que também está presente na expressão. Já, se a expressão é os mais, os menos, olha aqui, plural os, aí, observem, ó, as possíveis. Ok? Paisagens as mais deslumbrantes possíveis. Perceberam? Concordou aqui com o artigo presente na expressão. O mais possível, as mais possíveis, os mais possíveis. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. A olhos vistos, olha só, é emprego, né? No sentido de claramente, ou seja, advérbio, portanto é invariável. Ela sofria calada não a olhos vistas, mas a olhos vistos. É uma expressão que não varia, ok? É necessário paciência. Olha só, com expressões como isso aqui costuma cair bastante em concurso, viu, pessoal? Pessoal, com expressões como é necessário, é bom e é preciso, tem que observar o seguinte: tem alguma palavrinha, um a, muita, um artigo, né, definido, indefinido, ou um pronome indefinido, possessivo, demonstrativo junto com a palavra paciência? Não, não tem. Então eu tenho que usar a expressão generalista, que é necessário, é bom, é preciso. Agora, se eu tiver uma palavrinha, como é o caso aqui embaixo, ó, que está determinando ou indeterminando o sujeito, então eu vou empregar a palavra é necessária, é boa, é precisa, né? Geralmente a gente não fala é precisa, mas vai falar é necessária, é boa, tá? É necessária muita paciência, é necessário paciência. É fácil, tá? A mesma coisa acontece com é proibido e é proibida. Olha, uma mensagem assim bem genérica. É proibido entrada de pessoas estranhas, ou seja, é proibido entrar. Já se eu tenho um artigo definindo a palavra entrada, eu vou ter proibida a entrada. Proibido entrada, proibida a entrada. É proibida essa entrada. É proibida aquela entrada. É proibido entrada, como no sentido de é proibido entrar. Certo? Então, adjetivos, pessoal, compostos. Olha só, com a palavrinha luso, o que nós temos é que essa palavrinha aqui, ó, fica invariável, tá? Porque temos dois adjetivos. Então, a primeira aqui, ó, que significa lusitano, né? Ou seja, de Portugal, ele vai ficar invariável. Acordo luso-brasileiro, amizade luso-brasileira, lideranças luso-brasileiras. Viram? Não importa se a amizade brasileira é feminino, se tiver no plural, luso vai ficar sempre invariável nesses adjetivos compostos, tá bom? Olha aqui outra coisinha, alguma coisa boa. Neste caso, o adjetivo concorda com o substantivo. Em sua alma passava alguma coisa boa. Se eu quiser bom, eu vou usar a expressão de bom. Ele fez alguma coisa de bom ou alguma coisa boa. Acho que aqui vocês já não teriam tanto problema, né? Um pouco de luz, uma pouca de luz. Olha só, pasmem, né? Não se espantem. Uma pouca de luz também é considerada uma construção correta, viu, pessoal? Ali havia uma pouca de terra e uma pouca de luz. Ali havia um pouco de terra, um pouco de luz. Isso normalmente surpreende, não é muito comum cair em concurso, mas se cair um pouco ou uma pouca, também está correto, tá bom?